ruínas. Ruínas em florestas, usualmente, é uma coisa interessante, porque se uma floresta se formou e se ergueu ao redor de uma construção ali, significa que essa ruína é muito antiga, para ter tempo dessa floresta crescer ao redor dela. E quando você se depara com ruínas muito antigas, ela pode ter coisas muito inimagináveis ali. Tanto no nível de coisas muito poderosas, tipo, essa ruína aqui é a ruína dos primeiros homens, na época que os deuses criaram a civilização, as pessoas, os seres. Essa aqui foi a primeira cidade. Então você tem coisas ali nível lendário, você tem coisas ali nível divino. Pode ter coisas ali nesse nível. Principalmente se for uma ruína onde, sei lá, ninguém foi ainda. Então ela não foi saqueada. Nem quem morava lá, nem quem construiu nunca chegou lá. Ela não foi ainda descoberta. E também, por outro lado, a gente já pode combar ali os monstros inimagináveis, porque pode ter também criaturas ali que nunca foram vistas antes. Inimigos que nunca foram vistos antes, guardiões que só existem ali, e novamente alimentado por poderes ali que são ancestrais. Então, ruínas em florestas, ela acumula tanto a dificuldade inerente da floresta, pelo fato de você já vai chegar ali muitas vezes baqueado de doença, baqueado de veneno, baqueado de pântano que se baforou, baqueado de temperaturas muitas vezes hostis. E aí você vai ter que, a gente vai montar um acampamento aqui, e se à noite nessa ruína tem um fantasma que protege ela e ele vem aqui e à meia-noite encarna o nosso cadáver. Então, existe uma série de questões que você pode usar das ruínas em que o cara tem que chegar e já entrar, porque não é seguro ficar de fora, ou ele tem que chegar e enfrentar já um desafio logo de cara. Então existe uma série de coisas que podem ser feitas em ruínas de floresta, que muitas vezes é diferente de uma ruína próxima de uma cidade, ou de uma coisa ou abaixo de uma cidade, que normalmente já foi saqueado, teve um acesso mais fácil. Normalmente ruínas de floresta são coisas ultramente não acessíveis e muitas vezes materiais de lendas. E aí que a gente falou mais cedo também, o Eldorado da Vida, Sarnath, Cadarp, Carcoça, e todas as outras lendas que você quiser inserir no seu cenário ali, para que o negócio vire a busca por si só. A missão do grupo era chegar nessa ruína que diz a lenda que existia. Então eles enfrentaram tudo isso que a gente falou aqui de floresta, dos morcegos gigantes lá, dos mosquitos gigantes, até as bruxas de bruxa verde, para poder chegar nessa floresta, nessa ruína, onde teriam uma joia lendária que eles precisariam adquirir para fazer determinada coisa na missão deles. Então, assim, é não necessariamente um obstáculo, mas um cenário muito bom para criar coisas ao redor. Eu particularmente gosto da ideia de ter esse âmbito mais ancestral na floresta do que em outros ambientes. Talvez não o deserto, porque o deserto e a floresta eu acho que ficam mais na mesma vibe. Mas eu gosto muito disso daí, porque é o que eu adotei para o sistema, né, para o cenário do Eras, que é o seguinte: quanto mais antigo você vai no cenário, mais os deuses interferem na vida do mundo. Então, uma cidade dessa, igual o Jesus falou, né, foi tempo suficiente para que a floresta crescesse dentro da floresta, ou da cidade. Ou seja, não é só, demora aí 300, 400 anos para uma árvore dessa crescer. Não. Uma árvore dessa crescer dentro de uma floresta demora 300, 400 anos. Para ela chegar ao centro de uma cidade e crescer lá, você pode dobrar ou triplicar isso daí. Então, uma ruína dessa aí tem 1000 anos pelo menos. Então, você chegar lá e enfrentar uma situação onde você tem cidades antigas para mais de 1000 anos, aí você já enfia o pé e já coloca ela do início dos tempos que ele falou. Cara, eu já coloco coisas ali que indicam intervenção divina direta. E aí você pode trabalhar com energias, no D&D chama-se axiomáticas, né? Você começa a trabalhar energias axiomáticas, que são aquelas que levam em consideração as tendências. Tipo, uma energia totalmente boa, uma energia totalmente má, uma energia leal, uma energia caótica, que não é algo que a galera usa tanto assim, ou usa de maneira correta nas narrativas. Então você tem uma porta muito grande para você usar, principalmente se a cidade que foi destruída, né, que foi tomada pela floresta, ela foi criada no início com uma tendência, e a floresta é exatamente um reflexo daquilo que ela era, ou
a antítese direta, por exemplo, a cidade era boa e foi tomada por uma floresta maligna. Ou a cidade era maligna e por causa dela ser maligna, a floresta que cresceu ali tem uma característica maligna. Então eu acho que isso daí é um tempero e tanto para uma aventura. Eu já fiz, mas o que eu fiz foi justamente trabalhar em cima dessa expectativa e inverter. Eu fiz uma situação em que eu queria que as pessoas acreditassem que tá chegando numa ruína antiga, e aí eles chegaram e, de fato, o negócio estava lá totalmente carcomido, aquela coisa e tudo mais, mas era, na verdade, a ruína não era tão antiga. Então essa era a grande questão. Era por que ela estava com essa aparência de tão antiga, sendo que, na verdade, era uma cidade que, sei lá, tinha sido abandonada 20 anos atrás. E aí essa grande situação eram as vinhas. Era uma cidade que tinha sido passada por um ritual, aquela coisa toda, tinha criado aquelas vinhas. Eu fiz um arco específico que era só usando plantas, animais, aquelas plantas malignas, né, as vinhas do capeta lá e tal, e isso, elas tinham esse efeito, ou seja, elas foram tomando a região, elas foram danificando ostensivamente o material, a seiva que elas produziam era uma seiva que era corrosiva para as pedras e tal. Então, eles chegaram, e a grande premissa era, por que essa ruína parece tão antiga se ela tem no máximo 20 anos? Então, eu acho que, nesse caso em particular, de ruínas de floresta, eu gosto muito da ideia original de você trabalhar com essa coisa do mistério. Ou de ser uma ruína que a sua missão, o seu objetivo é encontrá-la, você sabe que ela existe, ou você sabe que já existiu uma cidade ali e você tem que encontrá-la, ou a ruína que é completamente desconhecida e vocês estão descobrindo ela. Esta eu acho mais legal. Porque a ruína que você está indo atrás, talvez você tenha mais informações. Ah, era uma cidade de magos. Ah, era uma cidade de não sei o quê. A ruína que é completamente desconhecida, que ninguém nunca tinha ouvido falar, aí sim, você como mestre pode fazer o que você quiser. Você pode inventar a loucura que você quiser. Entendeu? Eram alienígenas, eram pessoas de outro, eram criaturas de outro plano, eram mostrada no Discovery Channel. Exatamente, entendeu? Era uma espécie que nunca tinha sido ouvido falar, ou seja, esse é o caminho que você vai fazer para colocar uma espécie em jogo, porque ela é uma ruína, mas ela ainda tem gente que vive ali. São várias possibilidades que você tem, especificamente porque ninguém nunca ouviu falar disso. Então, se você tem áreas selvagens, suficientemente selvagens no seu mapa para isso, vale a pena. E só dando uma pitada aqui agora, porque nós vamos mudar de assunto, mas lembre-se das criaturas plantas, viu? Criaturas plantas sempre são muito boas para se usar. A gente vai falar de criaturas agora, vai poder aproveitar o assunto.